Oi, pessoal. Daqui a uns minutinhos a gente começa. Deixa só o pessoal ir entrando. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho sobre essa série dessas próximas semanas. Uma iniciativa que aconteceu depois de uma conversa com algumas amigas. E aí o negócio deu tão certo que dessa conversa gerou 8 lives, né? Geraram 8 lives dessa conversa. E aí, hoje nós estamos na terceira live da série. Vamos falar um pouquinho sobre criança. Muita gente tinha me perguntado: nossa, mas você vai falar de temas diversos? Sim, eu vou falar de temas diversos porque eu tenho convidadas de diversas áreas, né? E hoje chegou o dia da gente falar finalmente sobre criança. Eu sou psicóloga Andresa, sou neuropsicopedagoga, trabalho com criança, com adolescente, então isso já faz parte do meu dia a dia. Mas é sempre bom conversar com outras pessoas que também trabalham com criança, só que de um jeito um pouco diferente, né? E a nossa convidada de hoje é exatamente isso. Ela trabalha com criança de uma maneira diferente. Ela trabalha com criança tanto em sala de aula como com os pais também. Então vai ser um papo bem legal. Boa noite para quem está chegando. E deixa eu ver. Acho que a gente já pode chamar ela para inserir ela na conversa. Vamos lá. E ela chegou! Minha convidada chegou. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Muito bem. Já vou começar agradecendo por você ter aceitado o meu convite. A gente vai ter uma conversa bem gostosa hoje. E para o pessoal que já está aí, pessoal que está chegando, conta um pouquinho quem é você. Oi, pessoal. Boa noite. Quero agradecer o convite da minha amiga Andresa. É uma conversa entre amigas, entre colegas agora, né? Um chazinho. Eu sou a Silvana, sou coordenadora pedagógica. Estive na sala de aula durante 20 anos. Então, trabalhei com educação infantil, educação fundamental. E hoje sou coordenadora pedagógica de um colégio privado, né? De uma rede particular. E o nosso colégio atende de infantil ao médio, ensino integral, e tem um contato com os alunos, com os pais, com a equipe de professores, planejamento, enfim. Estou aqui para ajudá-los hoje. Muito bom, muito bom. Acredito que a maioria me conheça, saiba que eu sou psicóloga e eu trabalho com muita demanda vindo do escolar, né? Então, muitas vezes a criança chega até mim porque a coordenação mandou, porque a escola mandou. Então, eu conheço o outro lado, né? E, e aí hoje eu vou pedir para você começar explicando, Silvana, qual que é a diferença entre a casa e a escola? A gente sabe que não é a mesma coisa, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho. Então, o sinal tá bom para vocês? Porque para mim tá só com um pouquinho de atraso, mas tá, vocês estão me entendendo? Estão me ouvindo bem? Perfeito. Então tá bom, vamos lá. A gente vai quebrar um grande mito agora, que é a questão da casa não é a escola. Então, o que está causando muita confusão para os pais é ter que transformar a sua casa na escola. E a rotina da casa é muito diferente da rotina da escola, não é verdade? Então, isso está enlouquecendo muitas famílias, né? A gente já ouviu até no WhatsApp, nas redes sociais, muitos memes, as mães em áudio enlouquecendo, dizendo que já até aprovou os filhos, né, nas atividades EAD, porque não está aguentando essa rotina louca, né? Então, assim, a gente ouve muitas piadas, mas o assunto é sério. Então, mãe, pai, você não tem essa função de professor na sua casa com seu filho.
Até mesmo eu, sendo professora, eu não sou a professora do meu filho, eu sou a mãe dele. Então, nesse momento em que eles estão fazendo essas atividades EAD, ou nesse momento que a gente está com eles em férias, né, mas não são férias, você não tem que se comportar como o professor da criança, mas sim como o pai e a mãe que está ali para dar todo o suporte, toda a ajuda necessária, né? Tratar sempre com amor, com atenção. Por mais que a gente não saiba aquela lição, aquele cálculo, aquela atividade, aquela pesquisa, só a sua presença ao lado da criança, ao lado do jovem, já vai ajudar em 70%. Porque ele está sentindo a falta do professor, ele está sentindo a falta daquele ambiente de escola, então ele precisa de uma presença protetora. Quando na escola essa presença era a professora, né? Era o seu ponto de fortaleza, digamos. Então em casa ele vai precisar encontrar um adulto. E esse adulto é você, pai e mãe. Porém, a gente não pode fazer essa confusão, transformar a nossa casa na escola. A gente sim tem que ter a nossa rotina agora inserida no novo planejamento de atividades para nossos filhos. Porque se a gente começar a inverter os papéis, a gente não vai conseguir dar conta nem da casa e nem das atividades escolares. Então é assim, cada um no seu espaço. A escola continua sendo escola e a sua casa continua sendo sua casa. Até porque a gente está vivendo num momento que ninguém tem certeza de nada. Eu acho que gera-se mais dúvidas do que certezas. E aí você trazer para você mais uma função e achar que tem que dar conta, que eu acho que essa é a ansiedade das mães, né? Não, eu tenho que dar conta daquilo que a escola mandou, né? O que a escola vai pensar de mim? Acho que gera um pouquinho isso, né? Exatamente. Exatamente, Andresa, você tocou num ponto muito importante, né? Os pais estão se cobrando muito porque eles não querem deixar a desejar até para a escola. Quando voltar, só o meu filho não fez essa lição, né? E agora? Gente, como a Andresa colocou, é uma situação nova para todo mundo. Todos nós estamos no mesmo barco. Então, a escola também está tratando com o novo, porque até então, o ensino EAD era só para o nível superior, né? Pós-graduação, faculdade. E na educação básica, isso não era usado. Então, o professor não está acostumado, a criança não está acostumada, e muito menos o pai, a família recebendo essa carga de atividades que não é fácil. Então, assim, a gente não pode inverter os papéis. A gente tem que ter, pelo menos, a certeza da rotina da nossa casa, da nossa função enquanto pai. A nossa responsabilidade de acompanhar, né, as atividades, as tarefas, porém eu não sou a professora. E você também não é só uma coordenadora pedagógica, né? Você também é mãe. E eu queria que você falasse um Sim. pouquinho como que está sendo essa jornada em casa. Olha, Andresa, eu confesso que não são só flores. Apesar de ter essa experiência como professora, em casa eu não sou a professora do meu filho, eu sou a mãe dele, né? Então, assim, eu tenho dois filhos, né? O Rafael e o Guilherme. O Rafael de 5 anos, que já está em idade escolar obrigatória, ele está no último ano da educação infantil, então ele está sendo alfabetizado. Aí também a minha preocupação como mãe, como ele está sendo alfabetizado num momento desse, né, de pandemia. E tem o Guilherme, que é um bebê de 1 ano e 10 meses. Então, assim, conciliar os dois, não é verdade, dá um pouquinho de trabalho. Vocês que são mães, pais, me entendem. Né, as idades para compartilhar com eles as atividades dá um pouquinho de trabalho. Mas, assim, passar para eles, deixar bem clara a situação que nós estamos vivendo. É claro, de acordo com a idade de cada criança. Mas o importante é que eles possam contar com a gente sempre, né? Que eles encontrem a fortaleza em nós, pais. Então, assim, se no momento você se desesperar, se descabelar por conta da atividade, que não seja perto do seu filho, né? Deixe para fazer isso num outro momento, não seja no momento da atividade, gritar, ficar nervoso, não falar mal do professor na frente da criança, porque, né, ele ama o professor dele, ele tem muito respeito. E ver o pai falando do professor ou falando da escolinha dele, que ele gosta tanto, isso deixa a criança bem triste. Então, num momento como esse, a gente tem que manter a calma. Eu sei que não é fácil, mas é necessário manter a calma. Então, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, né? O que eu faço.
A princípio, eu estabeleci uma rotina na minha casa, diferente da escola, porque a minha casa não é a escola. Mas foi necessário estabelecer uma rotina e eu tento segui-la criteriosamente para que funcione. Porque com a rotina diminui a ansiedade do Rafael, em querer fazer logo a atividade, né? Ele sabe o horário, o momento que a gente vai começar com as lições, ele sabe a atividade do dia, porque isso funciona na escola, a gente coloca o horário do lanche, as aulas alternativas, né? Então, em casa também. No período da manhã, eu faço atividade normalmente com eles, a gente toma café da manhã, eu faço as atividades da minha casa, eu também estou trabalhando, né? Ainda na escola, estou como home office também, então eu também tenho o meu trabalho. De manhã a gente está brincando, eu estou ali com uma historinha, estou trabalhando, estou cuidando da minha casa, mas é um momento mais livre, porque nesse momento é mais intenso no meu trabalho, né? Então eu tento dar uma diversificada, né? Como o meu trabalho é mais intenso de manhã, então eu deixo as crianças mais livres no período da manhã para eu não ter essa preocupação com as atividades do Rafael. E aí eu consigo conciliar que eles fiquem brincando. O bebê é um pouco mais difícil porque ele necessita um pouquinho mais de atenção, né? Até por conta de não cair, de não se machucar, né? Colocar coisas na boca. Então, merece um pouquinho mais de atenção. Mas eu tento envolvê-los em atividades como filme, no período da manhã. Então, assim, é muito importante você ter uma rotina. O que funcionou para mim, na minha casa, foi estabelecer uma rotina. Tanto para as atividades da escola, como para as nossas atividades do dia a dia, porque eles não estão de férias, não é verdade? Então não dá para você manter a criança brincando o dia inteiro, ou comendo o dia inteiro, como algumas mães estão falando, né? Eles estão comendo bastante, né? Haja lanchinho. Então, assim, se você não fizer uma rotina de lanchinho, de ir para a cozinha, preparar algo com eles, vai ficar bem difícil. Então, o que tem funcionado na minha casa é a questão da rotina. Diminui bastante a ansiedade e mantém a organização também. Eu vou pegar um gancho em tudo isso que você falou, que, meu Deus, eu me cansei só de ouvir a sua rotina. É muita coisa, amiga. Mas tem uma pergunta aqui que fizeram. Como que faz para ajudar a criança a manter o foco no EAD? Eu acho que entra de acordo com isso que você está falando. Como veio essa pergunta, você já entra na resposta. Exatamente. Gente, é muito importante, principalmente com os jovens, né? Porque eles gostam do celular para jogar, para brincar, e até as crianças, né? O meu filho também ama o celular, mas na hora de jogar, né? A parte digital. E aí, quando é necessário a gente colocar para estudar, eles têm um pouquinho, né, de resistência. Então, como manter o foco dessa criança por mais de uma hora, no caso do ensino fundamental, que vem mais de uma atividade? Como manter esse foco por mais de 2 horas? É o que eu já havia falado a princípio, estabelecer uma rotina, uma organização. Então, por exemplo, estudar ou no período da manhã ou no período da tarde e seguir essa rotina bem criteriosamente, porque aí a criança pode brincar, pode fazer outras atividades num período oposto, e ela sabe que naquele momento ela vai ter que se concentrar para estudar. O local onde você coloca a sua criança para estudar, o seu adolescente, também é fundamental. Precisa ser um lugar com menos coisas possíveis que possa distraí-lo. Quanto ao barulho, também, né? É um lugar arejado, um lugar tranquilo. Eu sei que com mais de uma criança em casa é difícil, mas você precisa arrumar um espacinho, um cantinho, em que ele não tenha muitos objetos que possam dispersá-lo, porque ele vai ficar por um bom tempo ali fazendo as atividades da escola e sem a professora para estar fazendo as devidas intervenções. Então, isso é fato que vai acontecer a distração em algum momento. Então, para ele focar e para que ele possa assimilar os conteúdos desejados, disponíveis para ele, ele precisa que o lugar ajude, né? E o horário também, o momento também. Principalmente com o jovem, com o adolescente. Se ele não tem o hábito de acordar de manhã, não adianta você colocar ele na sua casa para estudar de manhã, porque aí não vai funcionar mesmo. Então, você tem que fazer uma rotina de acordo com a sua casa, de acordo com o seu filho, né? Então, se ele prefere dormir até as 10, 10 e meia, ok, adolescente, a gente até entende. Então, coloca ele para estudar no período da tarde. Coloca ele para estudar no período da tarde, estabelece 4 horas de estudo, 3 horas de estudo, faz um intervalo entre essas 3 horas de estudo para tomar uma água,
abrir a janela um pouco, falar sobre um outro assunto, retoma, volta para o seu lugar de estudo. Após isso, tem uma conversa sobre o que ele estudou, para que você tenha certeza que algo, nem que seja o mínimo, foi assimilado nessa aula. Bate um papo, bate uma conversa sobre o assunto, pede para que ele te mostre, porque nesse momento é como se ele estivesse fazendo uma revisão de tudo que ele fez. E aí também você vai ter essa possibilidade de saber se realmente eles estão estudando, estão prestando atenção. Mas vale muito a pena esse bate-papo, essa conversa. Vamos rever agora tudo que você fez hoje? Me conta, me fala como que foi. E aí você vai percebendo até algumas dúvidas que podem estar surgindo e você vai anotando num cantinho para lá na frente e tirando as dúvidas. Então é muito importante a rotina para manter o foco, o local, o horário, tá bom? Me surgiu uma dúvida agora. Eu arrumo o quarto do meu filho, coloco todas as coisas que ele gosta lá, tudo bonitinho, e coloco uma escrivaninha lá também. E aí agora eu quero que ele estude lá, onde ele olha, tem tudo que ele gosta. Então talvez não seria legal eu deixar ele estudar lá no quarto dele, deixar ele sozinho lá com todos os brinquedos, os estímulos dele. Talvez seja melhor trazer para a sala, para a cozinha, onde tenha menos estímulo. Com certeza, Andresa. Quanto mais estímulo, mais rápido ele vai se desprender, vai se dispersar das atividades. Principalmente se é o quarto dele. Que aí ele sabe onde tem tudo, que logo ele vai pensar em pegar um objeto que ele gosta de manusear, mexer. Então, assim, o ideal é que ele faça na cozinha, se você estiver fazendo algo na cozinha, né? Se o lugar não for muito barulhento, na sala. Mas se você deixar no quarto, vai dar até sono, dependendo da idade da criança. Então, isso vai trazer um soninho, porque é um ambiente mais tranquilo, vai trazer aquela sonolência por ser o quarto dele, a cama dele, vai ter, como você falou, você vai preparar tudo que ele gosta, né? Então, assim, nesse caso, o menos é mais. Dê somente o necessário para aquela aula. O estojo, tablet, ou o computador, a apostila ou o caderno. Não fique enchendo de coisa. Olha, aqui do lado está o salgadinho, aqui do lado está o iogurte, então, assim, isso vai trazer muita dispersão para o aluno. Então, não ofereça muitas coisas no momento de estudo. Dê apenas o essencial para aquela aula. E a necessidade dos pais estarem ali perto, você acha que isso gera um pouco de insegurança na criança? Olha, eu vejo como um fator positivo, desde que a gente tenha muito cuidado enquanto mãe e pai. Porque se você começa a criticar as aulas, isso vai deixar o aluno chateado, o aluno triste. Então, a gente pode até não ter gostado daquela aula, lembrando, né, abrindo um parênteses, mesmo porque a escola não estava preparada, nem a professora, estamos caminhando sempre para melhorar. Mas como falamos no início da nossa conversa, é novidade, é algo novo, então estamos melhorando, aprimorando. Então é importante sim a presença do pai, porque aquilo lhe traz segurança. Porém, se você começar a questionar, a fazer muitas perguntas e a criticar, aquilo vai deixar a criança triste. Ou se você começar a resmungar da aula, ela vai perceber que ela está te trazendo mais uma preocupação diante de tudo que estamos vivendo. Então, a nossa função enquanto pai é estar ao lado para auxiliar, não para criticar aquela aula, o quanto ela foi ruim ou o quanto ela não está bem preparada. Mas a gente estar sempre de forma positiva. E não tenha, mãe, aquela preocupação de eu não vou ficar perto porque eu não sei matemática. Então, na aula de matemática, eu vou sair. Não, isso não é para você sair. Você tem que ficar ali do lado. Vocês procuram sentar Apoiando, juntos, né? conversar, apoiando, né? O fundamental aí, mãe, é o apoio. É como eu falei anteriormente, você não é a professora. Apesar da gente ter que ler o enunciado para a criança menor, ter que explicar novamente, né? Após ter assistido o vídeo, mas assim, você não é a professora. Então, tira esse peso das suas costas que você carrega. Olha, meu filho vai começar a estudar, eu vou sair de fininho porque eu não sei a matéria que ele vai estudar. Não, esteja ali, dá uma passadinha, senta do lado, pergunta se está tudo bem, se está precisando de ajuda, lê um texto junto com ele, né? Assim, é mais como apoio, ele precisa do seu apoio nesse momento. E lembrando, a gente está vivendo isolamento social. Se você sair também nesse momento, vai ficar bem difícil. Vai deixar ele sozinho. E aí eu já vou colocar para outra pergunta. Aqui
quem fez a pergunta não deixou claro se a criança era de uma escola particular ou pública, mas eu acho que isso aqui vai mais da questão da mãe ansiosa, né? A escola mandou uma lição bacana. Meu filho fez tudo. É legal eu ir lá no Google e procurar mais alguma coisa para complementar, porque eu tô achando que só aquilo não vai dar? Isso é ansiedade, né? Mais da mãe do que da criança, porque eu tenho certeza que a criança está satisfeita. Mas, assim, a ansiedade da mãe, né? E a preocupação também, eu entendo, né? Ela vai pensar, vai ficar um bom tempo sem ir à escola, né? A escola está vindo ao nosso encontro, mas a criança vai ficar um bom tempo sem ir à escola e isso causa preocupação. Então, eu aconselho a mãe fazer uma revisão do que a criança já viu. Então, você pega o material, pega o caderno de casa, pega os livros, as apostilas, e aí você faz uma revisão do que ele já viu. Não inserir uma nova matéria, principalmente se você não tem certeza se aquilo é para a idade da criança. Lembrando que o que compõe a grade curricular do aluno, nós seguimos a BNCC, né? Então, é a Base Nacional Comum Curricular. Ela é nacional, tanto para privada quanto para particular. E talvez a mãe não entenda esse documento e não entenda as atividades adequadas para a idade da criança. Então, talvez você quer ajudar e você vai antecipar um conteúdo e vai acabar frustrando essa criança ou esse jovem por ele não conseguir entender, assimilar, né? Vai atropelar um pouquinho. Então, o ideal é que, já acabou as atividades, vamos fazer uma revisão. Pode ser em forma de jogos. Está acontecendo um Boa. jogo bem legal nas redes sociais, né? É, aquele quiz de perguntas sobre a família e joga o rosto na farinha, né? Tá bem divertido. Você pode fazer em forma de atividade com seu filho. Pega aí a matéria de ciências, pega o texto que ele estudou, formula algumas perguntinhas, almofada, farinha. Se ele não acertar, ó, rosto na farinha. Então, é assim, é uma forma divertida de você retomar os conteúdos. Vai ser bem engraçado. Você pode fazer com seu filho, vocês podem filmar, então vocês podem brincar de pistas, com crianças funciona muito. Vamos revisar o conteúdo, vamos colocar pistas pela casa. De que assunto eu estou falando? Plantas, seres vivos, né? Resultado da tabuada. Você coloca o fator e espalha pela casa diversos resultados. Vamos ver se você encontra. Então, assim, vamos revisar, fazer uma revisão diferente, de forma lúdica. Vamos propor um jogo em família. Bacana, porque eu acho que assim, a maioria das pessoas se apegam somente ao caderno, lápis, vamos escrever, vamos fazer. Não pensa que para a criança também é frustrante estar em casa, porque tá todo mundo em casa, não tá de férias, não pode sair, não pode fazer muitas atividades ao ar livre, exceto aqueles que têm quintal, moram em casa. Mas quem mora em apartamento tem que ficar fechadinho ali. Então, os pais, a dúvida maior que eu entendo aí é essa coisa de se ele não está com a cara no caderno, nos livros, então não está estudando. Então, eu gostei dessas dicas que você deu, porque assim, você está revisando para ver se aquilo que a criança viu, se ela fixou de uma forma divertida, de uma forma lúdica, né? Exatamente. E isso para a criança tem muita importância. Né? E até para o adolescente, a gente fazer um quiz de pergunta, envolver o pai, os irmãos, eu tenho certeza que vai sair muitas risadas daí. E é uma forma diferente. Talvez aquela matéria, aquele texto de história que era tão chato, virou uma coisa muito engraçada. E através dessa brincadeira, ele acabou assimilando fatos importantes. E também aproveitar esse tempo que está em família, né? Eu acredito que não são todas as famílias que todos os integrantes estejam em casa. Às vezes o pai ainda está trabalhando, ou a mãe ainda está trabalhando, mas quem está em casa pode aproveitar esse tempo aí para se conhecer, né? Porque às vezes a gente vê o nosso filho de manhã, vai trabalhar e vê à noite na hora de pôr para dormir, da janta, né? Então hoje está Exatamente. tendo um tempo maior das pessoas se conhecerem. De repente, fazer um quiz desse para saber como o pai e a mãe se conheceram, ou a origem do seu nome, né? Sua história, né? História é uma coisa bacana de se fazer. Eu acho que as É, pessoas e estão bem angustiadas. A fala é essa: as pessoas estão angustiadas, porque as crianças estão em casa e não estão de férias.
Porque quando tá de férias, a gente coloca dentro do carro, vai viajar, vai pra praia, vai pro parque, vai fazer tudo que tem para fazer para alegrar a criança, né? Aí quando chega em casa, todo mundo calminho, quer dormir, aquela maravilha. E agora não. Você não pode ir pra rua, eles também não podem, e tá todo mundo em Exato. casa tendo que se virar nos 30, né? Exatamente. É assim, é chato até falar, mas assim, essa pandemia talvez trouxe uma oportunidade do olhar para a criança, né? Desse tempo que a gente passa. Esse isolamento é horrível, com certeza, é terrível essa pandemia. Mas a gente está passando um tempo com o nosso filho que a gente jamais imaginou, não é verdade? Com a nossa família, com o marido que não está trabalhando, né? Então, assim, é um momento mesmo de se conhecer. E se a gente ficar todo mundo naquela ansiedade, naquela agonia de quando vai acabar a quarentena, se põe o máscara, se tira o máscara, a gente vai acabar matando um ao outro dentro de casa. Então, se a gente não colocar um pouco de riso, um pouco de alegria, a gente começar a rir um pouco das coisas, a situação vai ficar muito difícil. Então, é bom sim que a gente faça muitos jogos em família, que a gente assista filmes juntos, que a gente dê risadas de bobeiras juntos, né? Porque é o que a gente tem, é esse isolamento, é ficar dentro de casa. Então, assim, a gente não pode ficar gerando essa ansiedade. Então, vamos brincar, vamos sorrir um Tem que ser pouco, vamos flexível, né? inventar coisas. Tem que ser Exatamente. E flexível, porque lembrando, se você ficar preocupado, mas eu tô em casa, eu tenho que fazer as atividades da casa, tenho que limpar a casa, tenho que lavar a louça, tenho que fazer comida, e tenho que fazer as atividades da escola. Coisas que eu já ouvi, né? Nossa, meu e-mail já tá tão cheio, a escola não para de mandar coisa, socorro. E eu tenho as outras é coisas para verdade. fazer. Mas a gente também tem que flexibilizar, né? Eu queria Sim, abrir um parêntese na nossa conversa para um comentário que eu achei bem bacana. Então, assim, Elisângela, eu quero te parabenizar pelo seu comentário. A Elisângela tem uma filha autista e ela está falando aqui que é difícil interter, né? É um desafio interter. E ela chegou a fazer até um campinho de futebol com o tapete da sala. Então, olha aí, parabéns pela criatividade. que legal. Eu montei um tatame em casa com as minhas almofadas para o Rafael lutar judô, porque a Sansei mandou em EAD uma atividade de judô e aí a gente inventa, né? Tem que ser uma coisa leve, uma coisa divertida, porque senão a gente não passa com saúde mental essa quarentena. Lembrando daquele início da nossa conversa, frisar o que é muito importante. Sua casa não é a escola, seja mais flexível, é a rotina da sua casa. Não pegue esse peso para você, né? A sua casa não é a escola, é uma outra rotina. Para a O gente poder medo de levar isso com mais falhar, né? leveza. Os pais Exatamente, nós têm somos medo muito de falhar. cobrados. Exatamente. E assim, e lembrando que está todo mundo no mesmo barco, então a gente tem que remar junto. A escola, a família, novidade para a escola. A escola está fechada, mas é o prédio físico, porque por trás está todo mundo trabalhando. A secretária está trabalhando, a coordenação, as professoras estão filmando, estão fazendo os vídeos, estão estudando em casa, gravando em casa. Então, assim, está todo mundo na mesma situação. Então a gente tem que remar junto. E se a gente não fazer isso com leveza, com tranquilidade, rindo das coisas, vai ficar muito difícil. Eu acredito que quando tudo isso passar, tomara a Deus que passe logo, até o olhar para o professor vai ser diferente. Os professores vão ser valorizados de uma maneira diferente, né? Como eu já ouvi, nossa, mas o professor dá conta de 20, 30, 40 alunos e tá tudo certo. E eu não tô conseguindo dar conta de dois da minha casa, de três da minha casa. Então, eu acho que até o olhar com o professor vai mudar de uma forma positiva, né? As pessoas estão entendendo o quanto é gostoso estar em família, interagir e o quanto é precioso o trabalho do professor, da professora, que as atividades são importantes e que a gente está sentindo muita falta nesse período. Eu queria que você falasse Exatamente. também sobre algum planejamento, algumas dicas de coisa prática assim para o pessoal estar fazendo. Legal. Só voltando um pouquinho na sua fala, que é o fundamental pontuar, é ter empatia, né?
o que você acabou de falar para a gente, valorizar o professor, né? Você agora percebeu, né, quanto o professor é importante. É claro que a gente já sabia que ele é importante, mas você precisou dele nesse momento, né? Sua vontade era de buscar o professor, trazer para sua casa. Então, assim, é empatia, é se colocar no lugar do outro, né? Então, infelizmente, numa pandemia, mas ainda bem que aconteceu. E acredito sim, que a escola vai estar diferente, o aluno vai chegar diferente, porque é um fato que marcou a nossa história, né? Então, e a escola está buscando ferramentas para receber esse aluno que vai chegar diferente, né? As nossas atitudes quanto ao nosso dia a dia, quanto à higiene mudou, né? E na escola isso vai continuar. Essa questão de abraços, beijos, isso foi tirado de nós. Então, assim, a gente está se preparando para como a gente vai receber essa criança tão pequena, como a gente vai receber aquele adolescente, né? Então, assim, a escola também está se preparando, está buscando formas e ferramentas de como vai ser, né? Então, nós não sabemos, mas a gente também está aí preocupado com vocês em casa também, tá? Então, vamos lá, vou dar algumas dicas aí que funcionou comigo, né? E tem dado certo, ok? Então, aí a gente vai trocar umas receitinhas, tá bom? A gente Então, assim, adora para as dica. aulas para as aulas EAD, tem aí uma turminha que está de férias. No caso da escola privada, algumas estão de férias. Então, a escola que eu trabalho, os alunos estão de férias. E aí é uma preocupação maior ainda, que, meu Deus, eu não tenho o que fazer com essa criança, né? Para minha sorte, a escola do meu filho manda atividades de férias, mas elas são todas lúdicas. Então, são brincadeiras. São brincadeiras que eles usam a almofada, eles usam um lençol, uma bola, uma garrafinha PET. Então, são coisas que você tem em casa. E eu proponho isso para vocês também, para vocês montarem esse tipo de atividade. Fazer cabaninha em casa, na sala, com as crianças menores, pegar um lençol, né? Fazer esse tipo de atividade, um circuito na sua casa, da sala para a cozinha, e colocar aí uma cadeira no meio, para eles irem pulando os obstáculos, hora passar por cima, hora passar por baixo. Apartamento, então, que é apertadinho, né? Então a gente puxa um pouquinho o sofá para lá, ele tem que passar por cima, tem que dar a volta, criar um circuito aí de atividades para essa criançada gastar energia. Fazer um dia só com pintura, fazer um dia só com sucata, né? Para a gente estar ocupando essa criança que está de férias e você não tem muito o que fazer, porque foi como você falou, não posso sair, não posso levar para comer um lanche, não posso dar a voltinha no shopping, não tenho muito o que fazer. E o legal também é que o Itaú liberou alguns livrinhos, né? O Maurício de Souza também liberou uma série super legal de uns gibis antigos da Turma da Mônica. Então tem muita coisa online aí, muita coisa digital que você pode estar oferecendo para o seu filho, já que ele está de férias, né? Então, assim, não é só ficar no celular jogando o joguinho, mas aí tem coisas interessantes. Tem joguinhos, né? Tem videozinhos muito bacana, contação de história em YouTube. Procurem lá as moças contadoras de história que estão arrasando nas histórias. Eu também gravei uma historinha, tô lá no YouTube. E procurem lá que vocês vão achar historinha para as crianças. Então, assim, propor atividades com a família, com as crianças. Não é atividade o dia inteiro. A gente não tem condição de propor isso porque estamos trabalhando. Quem está de férias é a criança. Mas que você reserve 2 horas, 3 horas do seu tempo para estar fazendo isso com essa criança que está de férias. Brincar de bola, que seja na sala, no quarto, mas propor uma atividade em família durante aí 3 horas do seu dia. Isso já vai trazer bastante alegria para essa criança. Desenhar, pintar, enfim. E para E as aí crianças, tem aquelas mães, deixa eu só te cortar, tem aquelas mães que falam assim, ah, mas eu não tenho habilidade manual nenhuma. Não sei recortar, não sei pintar, não sei fazer nada. Mas isso não é desculpa, né? Como você falou, tem os gibis que você pode estar acompanhando, pode estar lendo uma história, tem o YouTube que ajuda bastante também. Tem aquelas crianças que são hiper, mega ligada no 220, que eu acho que os circuitos super resolvem. É a hora que vai pular no sofá? Vai pular no sofá. Então, paciência. Vai entrar 10 mil vezes para abrir a água e voltar todo molhado? Vai acontecer. O negócio é não entrar na neura.
né? Lembrar que são Verdade. crianças que estão passando por uma fase que até então ninguém nunca tinha visto. Para os adultos já causa um pouco de incômodo, agora imagine para a Exatamente. criança. Exatamente. Tem uma dica legal, até associando as tarefas de casa. Olha aí, mãe dona de casa como eu. Eu vi na escola de férias do meu filho, olha, só tenho a agradecer. A gente fez um jogo da memória com as meias da criança. Olha que sensacional. Você vai recolher as meias do varal, você espalha e deixa que a criança encontre os pares. Olha que legal, Adorei! você está desenvolvendo a habilidade na criança, né, de associação, de encontrar, de atenção, de percepção, e aí ela vai te ajudar na tarefa da sua casa. Que bacana, não é? Mesma coisa para guardar Perfeito! os talheres, separar os talheres. Olha lá, você terminou de lavar a louça, mistura os talheres em cima da mesa, entrega a bandejinha onde ele vai ter que guardar. E aí, vamos lá, reforçar a memória. Você lembra como eu guardo? Então, vamos lá, você tem 2 minutinhos para guardar os talheres. Isso acaba sendo muito divertido. Vocês vão acabar caindo na risada e ele vai te ajudar em algumas simples tarefas da sua casa. Tá bom? Levar as coisas mais leve, né? A vida fica mais Exatamente. gostosa assim. É envolver a criança, né? Envolver no que você está fazendo e no que ela está fazendo. Você não vai ajudar nas tarefas da escola? Então, enquanto ela fica te esperando terminar as tarefas de casa, vem, envolve ela nas suas tarefas também, pede uma ajudinha. O tempo vai passar rapidinho, vocês vão ver. E aí vai ser lucrativo para ambas as partes. Você vai encontrar um companheiro, uma companheira que você nem imaginava. E para as crianças EAD, né? Um outro tipo de preocupação. Meu Deus, será que eu vou dar conta de todo esse conteúdo? Tem 5 atividades. Como é que eu vou fazer física, química, história, ciências? Eu não entendo. Já mudou muito da minha época para cá, realmente. Mudou muita coisa. A forma de ensinar, a forma de dialogar com a criança, né, com o aluno, com o jovem. Houve sim muitas mudanças. Mas eu reforço, a sua casa não é a escola. Você vai estar lá como um porto seguro, ajudando. Você pode até ler o texto, você pode até ajudar na pesquisa que veio para ele, mas sempre colocando a responsabilidade que ele que precisa cumprir aquela tarefa dentro daquele horário, porque vocês criaram uma rotina agora, então ele tem aquele período para fazer, cobrando a responsabilidade, mas sempre estando ali como apoio. E se ele não entendeu a matéria e você não entendeu também a matéria, não se desespere. Anote a dúvida, num possível retorno ou num chat que a escola vai promover, numa live que as escolas vão promover, no WhatsApp do grupo da turma. Possivelmente o professor vai ter esse momento de tirar essa dúvida, porque as escolas estão buscando essas ferramentas. Então não fique desesperado que eu não sei ensinar e o meu filho não sabe fazer. Reúna as dúvidas que você tem, entre em contato com a escola, porque a escola está funcionando ou pela agenda online, ou no telefone da escola. Eu preciso de um suporte para as aulas, eu preciso de uma ajuda. Possivelmente, a escola que enviou o EAD já deixou esse canal, ou a Agenda Edu, ou já marcou uma live, um chat, ou um telefone disponível para o pai. Então, possivelmente já há essa comunicação. Então, faça uso, não é vergonha você pedir ajuda. Esse é o momento, faça uso disso, peça ajuda. Você está demonstrando que o seu filho tem interesse e você mais ainda que ele aprenda. Então, não tenha medo de pedir ajuda, de perguntar. Só não recorra ao Google de primeira mão. Procure a escola do seu filho primeiro. Tá? Eu sei que no Google a gente encontra coisas bem interessantes, mas às vezes não é a linha e não é o momento ainda de mostrar aquilo, não é a linha do professor e de repente pode causar confusão para o aluno. Que ao Então, invés de eu a melhor. ajudar, eu posso atrapalhar, né? Exatamente. Então, a melhor dica aí é você manter a comunicação com a escola. E aí reunir essas dúvidas. Com certeza o professor vai ter esse momento aí para tirar as dúvidas das crianças, dos jovens, tá? Muito bom, muito bacana. Parece que não, né? Mas a gente está reaprendendo a ser pais. A verdade é essa. Sim. A vida tem sido tão corrida, a gente sempre com aquela história de eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu não sei fazer isso, e deixando algumas coisas para lá. E agora, com essa pandemia, nós estamos tendo a oportunidade de sermos pai,
né? Ser pai, ser mãe, de sentar no chão, de se sujar de tinta, de fazer as tarefas de casa de uma maneira prazerosa, não ser a mãe chefona, né? Que guarda isso, pega isso, tá na hora de tomar banho, tá na hora de fazer isso. Mas você também se colocar um pouco no lugar da criança, no patamar da criança nesse sentido, né? De vamos descobrir juntos, vamos fazer juntos, né? Até para que os relacionamentos melhorem. Sim, e nesse momento de isolamento social, isso é fundamental, né? Essa parceria nesse momento que as coisas estão tão difíceis, né? Que a criança não se encontra mais, né? Mudou tudo o mundinho dela, bagunçou tudo. Então, isso é fundamental, né? Essa parceria, esse olhar para a criança, né? Esse momento de ter esse olhar e se colocar no lugar dela, falar, poxa, se tá difícil, para eu que sou um adulto, você imagina para o meu filho, né? Não tem mais as atividades, não tem nem as férias que ele sonhou, que ele programou, que ele desejou, né? Então, nós combinamos, fizemos tantos combinados para as férias e agora foi tudo diferente. Então, cabe a nós pais, professores, ter esse cuidado, ter esse olhar agora para essa criança, né? Respeitar esse momento da criança. Às vezes a criança também, essa agitação, muitos pais falam, ele está muito agitado, mas é porque, gente, ele não sai de casa. Então, assim, é Exato. respeitar também esse momento de agitação, né? Vai ter um momento que a criança vai chorar sem parar. Eu tenho um bebê, eu sei como é isso. Vai ter um momento que ele vai chorar sem parar, né? Que ele vai estar mais agitado. E cabe a nós termos um pouquinho mais de paciência, né? Ter aquele olhar para a criança, porque tá difícil para todo mundo, para o bebê ao idoso, tá muito difícil, né? Mas é manter a calma e sempre nos colocar no lugar do outro, né? Ter esse exercício de empatia, né? Essa visão. Você acredita que o EAD ele seja algo já que não chegou agora e que não vai sair mais, seja algo que futuramente vai continuar nas grades curriculares por aí? Sim, acredito, porque é uma ferramenta muito forte. Ela está se solidificando mais ainda, né? Já era muito usado no nível superior, como eu falei, na educação básica ainda não, mas pelo uso contínuo agora dela, estão se aperfeiçoando, né? Então, assim, estão criando muitos canais para oportunizar esse EAD, inclusive até as escolas públicas, até as escolas estaduais, municipais, vão entrar com EAD também. Então, a gente vê que é algo global, né? Então, é para todos os níveis, né? Então, assim, acredito que ela vai vir e a escola tem que se preparar para isso mesmo, para receber essa criança diferente, essa criança que já tem esse olhar, né? Essa forma de aprender. Então, assim, mais uma vez, a educação passa por mais uma evolução, né? A educação vem sempre passando por revoluções e evoluções, e mais uma vez ela se evoluiu, né? Então, assim, eu tenho certeza que vai permanecer essa ferramenta EAD e cabe a nós aproveitar esse momento de aprimoramento, né? Nós estamos recebendo, então nós vamos melhorando, estamos aprendendo, estamos engateando, porque é uma novidade para todos nós. Mas acredito que é algo que fique e tanto para a rede municipal quanto para a privada. Bacana. Bom, nosso tempo já está indo embora, a conversa está Ah, muito boa. Tem o pessoal que chegou agora, que chegou depois ao longo da live. Eu queria que você falasse novamente quem é você e como que a gente encontra o seu canal de contação de história, que eu tô louca para ver. bom, pessoal, eu sou a Silvana, eu sou pedagoga, né? Trabalho numa escola privada, atualmente como coordenadora pedagógica, né? Fiquei por 20 anos dando aula, educação infantil, educação fundamental, e hoje eu tenho um contato com todos os públicos, de infantil ao ensino médio, inclusive com os pais, né? Que eu gosto muito de conversar, de trocar ideias, né? E eu fiz uma historinha, na verdade, para as crianças, para a gente comemorar o Monteiro Lobato, né? O Dia Nacional do Livro Infantil, que foi 18 de abril. Eu me vesti de narizinho e acabei contando a história da pílula falante, né? Então procura lá no YouTube a história da pílula falante.
Vocês vão me encontrar por lá. É um canal da escola onde eu trabalho, então é um canal privado, né, digamos assim. Mas tem lá no YouTube, dá uma procuradinha, inclusive vocês vão ver uma relação de dicas e de atividades bem legais, usando a sua casa, os recursos que você tem em casa. Olha, já tem gente colocando aqui nos comentários, porque tá acabando. Ah, Gostei! As mães aqui que bom. piraram. Tem muita mensagem legal, tem muita gente que gostou de tudo que você falou. Então eu quero começar o meu agradecimento, primeiramente por você ter aceitado o meu convite, ter vindo falar um pouquinho da sua experiência, um pouquinho de tudo que você sabe. Eu acredito que se tem alguma coisa que ninguém pode tirar da gente é o conhecimento, né? Podem tirar a nossa liberdade de ir e vir, mas o conhecimento não. E o ser humano, desde sempre, ele arruma uma maneira de se comunicar. E nesse tempo que a gente está todo mundo dentro de casa, gente, é para ficar dentro de casa. A gente Sim. arrumou uma outra maneira de se comunicar, né? E essa é uma delas. Então eu agradeço assim muito, muito por você ter aceitado o meu convite, pelas dicas que você deu. Quem não conseguiu assistir tudo, volta, assiste de novo, porque as dicas estão bem bacanas, né? Tem muita gente parabenizando você e as suas dicas. Arrasou. Ah, que legal. Que legal. E eu quero lembrar vocês que essa série dessas lives, elas aconteceram através de uma conversa que eu tive com uma amiga. E aí ela falou para mim: "Por que que você não utiliza tudo isso para falar para as outras pessoas?" E eu pensei: "Por que não?" Então, eu estou recebendo várias amigas, várias colegas de áreas diferentes da minha, para a gente falar um pouquinho sobre a experiência de cada um. Porque, na verdade, todo mundo está passando pela mesma situação e ninguém sabe como que vai ser. Então, cada uma está falando um pouquinho da sua experiência. As lives estão acontecendo toda segunda e toda quinta, nesse período da quarentena. Segunda-feira agora eu vou receber a Helena, nutricionista, e ela vai falar um pouquinho, você tem fome de quê? As coisas que a gente está em casa e dá aquela fome do nada, que você abre na geladeira e você sai devorando tudo e não sabe por quê. Então a gente vai unir uma psicóloga e uma nutricionista para falar sobre isso na segunda-feira. Tá bom? Espero Não vou todos perder. vocês. E Silvana, quer fazer alguma consideração final? Mandar algum Eu beijo? quero, eu quero agradecer a você pelo convite, por ter oportunizado mais essa aprendizagem para minha vida. Mais uma bagagem que eu estou colocando aqui na minha mochila, uma experiência nova para mim. Confesso que eu tremi, mas foi muito gostoso essa troca de experiência. E a intenção mesmo é ajudar, ajudar o próximo, me colocar no seu lugar de mãe, né, desesperada nesse momento, assim como eu com 2 filhos, um bebê, uma criança um pouco maior, mas está estudando. Então, a minha intenção foi te ajudar, simplesmente essa. Espero que tenha atingido o meu objetivo, que de alguma forma eu tenha te ajudado, ou simplesmente por você ter ouvido a nossa conversa, pegou alguma dica, ou saber que eu também passo a mesma situação que você, né? Saber que tem mais gente no mesmo barco, né? Então, eu Muita. espero que eu tenha ajudado, né? Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E agradecer a todos vocês que entraram aí na nossa conversa e a você, amiga. Obrigada. Eu que agradeço. A Silvana é minha amiga pessoal. Então, assim, cada uma que vem falar aqui, meu coração se enche de orgulho e de alegria, né? Hoje eu não tenho criança pequena em casa, mas eu tenho um adolescente. Então, ele sai batucando tudo, ele vai tocar viola, ele vai jogar videogame, ele vai andar de patins pelo corredor do prédio, me deixa doida, né? Então, mas eu ouço muitas pessoas falar: mas eu tenho criança pequena, como é que eu faço? Opa, peraí, então vamos conversar com quem entende do assunto. E aí eu achei a pessoa perfeita, que além de Que bom. profissional da
área também tem dois lindos em casa. Sim, o Gui e o Rafa. O Gui acabou de acordar, eu percebi que ele acordou e o pai já pegou que tá aqui me dando um help. A gente tenta conciliar alguns horários, a dormida do Gui com as atividades do Rafa, e aí a gente vai levando de forma mais leve. E a parceria também é importante, né? Ninguém é mãe Sim, sozinha, ninguém é pai sozinho. Então, essa parceria é bacana. E assim, mesmo que você não tenha um espaço que nem esse que a gente está tendo aqui no Instagram para falar, procure uma amiga, converse com alguém que também está passando por uma situação semelhante à sua, de criança em casa e outras coisas, né? Então, compartilhe. Quando a gente compartilha, a ansiedade diminui e o medo também. Então, com beijo, certeza. Silvana. Beijo, Gé, Rafa, Gui. Amo vocês. Beijo.